Pois bem, na maioria das vezes nós possuímos... Microfone. Ouvindo agora? Perfeito. Na maioria das vezes nós possuímos uma noção do que é a reencarnação. Nós também acreditamos de verdade que existe a vida após a morte, que há uma continuidade disso através do ciclo repetitivo. Nós entendemos que a reencarnação ela tem como um objetivo maior a evolução do espírito. Isso fica bem claro dentro das palestras, dentro dos cursos. Nós entendemos também que na sua grande maioria nós somos possuidores de vícios e virtudes que nos acompanham durante várias existências. E também que nós não temos uma noção precisa de quantas existências já houveram em nossas vidas, né? Quantas passagens pelo plano físico já houveram. E o principal, nós identificamos muitos vícios dentro de nós, como identificamos muitas virtudes. Porém pelo embaraço, né, da nossa personalidade, nós não conseguimos nos focar num objetivo, nós não conseguimos focar uma metodologia em nossas vidas que faça com que a gente consiga superar um determinado hábito. Então o que acontece? Como geralmente fazemos? Costumamos pegar um pedacinho de cada um, né? Não focamos um vício em específico, e ao não focar esse vício em específico, nós acabamos repetindo constantemente vários atos das nossas vidas. Isso acontece no nosso dia a dia, tá? Então, qual que é o objetivo hoje? Trazer um esclarecimento, trazer uma conscientização de como nós poderíamos focar esse objetivo, para que não aconteça constantemente essa confusão que é natural nossa, e que, além de tudo, nós possamos sair vencedores, pelo menos em alguma coisa, durante esse estágio de vida. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, na pergunta 166, nós temos o seguinte: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Isso já está bem claro para todos nós, tá? Bom, mas nós sabemos que o espírito ele evolui constantemente, seja encarnado ou desencarnado. Então o nosso aprendizado é constante. Algumas pessoas poderiam falar assim: poxa, mas eu, desencarnado, estarei aprendendo do mesmo modo, estarei crescendo do mesmo modo, não estarei? Isso é natural. Nós vamos, em todos os estágios da nossa vida, seja encarnado ou não, nós vamos em busca do conhecimento, nós vamos em busca do aperfeiçoamento moral. Tanto que o espírito, ao desencarnar, segundo o seu grau evolutivo, ou segundo o seu interesse, ele passa por um estado de perturbação menor ou maior. Isso vai depender muito de cada um. Se o espírito conseguir passar por um estado de perturbação menor, maravilha. Muito mais rapidamente ele vai conseguir buscar soluções para os seus problemas, os erros que aconteceram na sua última encarnação, como a possibilidade de buscar as repetições que houver em outras existências na atual, do qual acabou de sair. Mas o que acontece na realidade, dentro dos trabalhos da doutrina espírita, é que nós percebemos que a grande maioria dos espíritos, ou seja, todos nós, quando chegamos do outro lado, passamos por um período muito grande de perturbação, justamente por não entender efetivamente o processo. Muitas vezes a gente fala: eu sou reencarnacionista, mas todo mundo aqui é reencarnacionista, né? Diga-se de passagem, estamos numa casa espírita. Mas se apresentasse agora aqui
um mentor ou um espírito dito iluminado e dissesse: olha, todo mundo aqui hoje tem um compromisso, né, de vida, um compromisso com a espiritualidade, e todos vão desencarnar. Muitos coraçãozinhos já começam a bater, né, acelerar. Puxa, mas hoje, né? Caramba, domingo, ainda nem fui ver minha sogra, né? Caramba. Mas o fato é que nós somos reencarnacionistas, sim, da boca para fora, tá? Mas no momento de provação, no momento de doença, no momento de um acidente grave, em sua grande maioria, as pessoas acabam entrando em desespero. E esse desespero é o que causa perturbação no plano espiritual. Então, como realiza essa nova existência, né, o espírito? Seria pela sua transformação apenas como espírito? Né? Não. Ele fala, depurando-se a alma, é claro que o espírito se depurando, aprendendo, reavaliando, estudando, vai haver um crescimento. Mas se não existir a prova da vida corporal, de nada vai valer. E por quê? Por causa do esquecimento da vida anterior. Então, nesse momento, o espírito ele tem a oportunidade de colocar em prova tudo aquilo que ele se submeteu conscientemente a uma reprogramação. Ou seja, o espírito lá do outro lado, ele busca uma reprogramação de vida, ele busca fazer uma averiguação dos erros, dos acertos. O que ele acertou, é claro que ele vai buscar de alguma forma melhorar cada vez mais, e o que ele errou, ele vai se comprometer, né? Comprometer tacitamente a suprir essas falhas, e é o que não ocorre na maioria das vezes. Então, o esquecimento do passado, aliado com a nova encarnação, vai propiciar o espírito testar. É a mesma coisa de um curso profissionalizante. Tem muita gente que é especializada em ter curso profissionalizante, certificados, né? Mas prática nenhuma. Então, o cara faz um cursinho, né? Sei lá, torneiro, vamos supor, acho que nem existe mais torneiro, existe? Existe ainda, existe torneiro mecânico, existe, claro. Então, o que acontece? Ele fez o curso e pendurou o diplominha dele lá, tá lindo e maravilhoso, né? Mandou fazer um quadro bonito, mas não usou. Passaram-se 5 anos, 10 anos, ele nunca usou. Um dia ele resolve se utilizar do seu diploma, mas não tem experiência, não tem habilidade alguma, não serviu para nada. Então não adianta nada apenas a parte intelectual no quesito encarnação. Há necessidade, claro, da experiência, do pôr em prova a convicção do qual você está se afirmando na espiritualidade. Na vida corporal, o espírito vivencia as experiências necessárias à sua evolução. São basicamente de 2 gêneros, pessoais e coletivas. Tá? No gênero pessoal, visa-se, né, o combate dos instintos, análise constante de si mesmo, identificar a personalidade congênita, ou seja, algo que está inato dentro do nosso ser, o desenvolvimento da inteligência emocional e moral. Personalidade congênita. Personalidade congênita é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que realmente grita o tempo todo dentro de nós. Se nós fechássemos os olhos agora e começássemos a relembrar durante essa semana, durante o mês, durante o ano, a quantidade de vezes que reincidimos nos mesmos problemas, nós ficaríamos assustados. Então, muitas vezes, nós temos problemas íntimos com determinados vícios morais. Não vamos chegar efetivamente a todos, mas vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma tendência a discutir o tempo todo. Né? Não são as pessoas à sua volta que o fazem discutir. Não é a mãe, não é o gato, não é o pai, não é o cachorro, não é o filho, não é o patrão, não é o colega da empresa. Não são essas pessoas que estão erradas, porque cada um deles tem a sua personalidade. Porém, a nossa, devido ao temperamento, faz com que tudo seja motivo de discussão. Então isso é reincidência, isso faz parte da personalidade inata da pessoa. E muitas vezes, dentro da doutrina espírita, deixamos claro isso, que nós trazemos vícios de muitas existências.
Nós trazemos hábitos de muitas existências e que nós temos nessa encarnação uma grande possibilidade de avaliar isso de todos os ângulos, de observar onde isso começa a se repetir e trabalhar em benefício da modificação. Tá? Mas e aí? Quem de fato, no momento de uma experiência decisiva, segura o seu impulso? É muito mais fácil a pessoa falar, puxa, mas eu sou assim mesmo, isso faz parte do meu temperamento. E esquece todo o resto, esquece todo o aprendizado. Então não adianta. Nós, como seres humanos, temos a obrigação de, a todo momento, estar lutando contra esse princípio íntimo, ou seja, sobre a nossa própria personalidade. Olharmos os outros, né? Olharmos os outros como pessoas que também têm direito à opinião, como têm direito a expressar os seus sentimentos e avaliar, não as atitudes ou as palavras alheias, mas avaliar o que de fato movimenta dentro de nós o que vem de fora. Então ninguém exteriormente pode nos atingir, a menos que a gente se compraja com esse sentimento. E isso é um fato. No gênero coletivo, nós temos os grupos sociais. A gente vai resumir entre família e trabalho, né? De uma forma ou outra, todos eles envolvem como objetivo principal o desenvolvimento pessoal, porque eles envolvem relacionamento, direitos e deveres, né? E o objetivo principal é o desenvolvimento da inteligência, da racionalidade que nós devemos ter diante das situações. Ou seja, nós temos um lado emocional que fala muito mais alto e ele está ligado à nossa vontade, não à vontade dos outros, porque nós não olhamos os outros com empatia, e temos a oportunidade de nos desenvolver racionalmente. Só que racionalmente nós nos desenvolvemos em que sentido? Profissional. Nós visamos de todas as formas nos desenvolver profissionalmente e esquecemos de racionalizar de onde vêm os nossos sentimentos, de onde vêm os nossos impulsos. Então, qual que é a nossa obrigação como espíritas, nesse caso? Aliar o desenvolvimento racional com o emocional. Bom, se eu tenho uma dificuldade em lidar com determinada situação, eu tenho que avaliar racionalmente o porquê disso e quem está errado. Da pergunta 132 a 167 do Livro dos Espíritos, ele vai falar mais ou menos sobre o objetivo da encarnação dos espíritos, questões sobre a expiação. Então nós estamos aqui na 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E na 167 nós temos isso. Qual o fim objetivado da encarnação, da reencarnação? A expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso não há justiça. Maravilha, tá fácil. O que significa expiação? Qual a primeira palavra que vem à mente quando alguém fala, olha, vocês estão passando por um processo na sua vida familiar, porque isso é uma expiação. Algumas doutrinas chamam de karma. Né? Alguém aí pensou em dor, sofrimento, alguma coisa desse tipo? Estou sugestionando demais, estou direcionando demais o conceito? O que é expiação? Oi? É o opa, não tem todo. Mas da onde vem exatamente esse conceito de dor e de sofrimento quando reencarnados? Por quê? Né? Bom, expiação é uma palavra do latim. A palavra expiação encontra-se poucas vezes na Bíblia. Se nós formos olhar a Bíblia, vamos sair do Evangelho, vamos até a Bíblia, que é mais antiga, essa palavra vai ser pouquíssimo utilizada. Porém, ela vai ter uma ligação muito direta, ela vai ter um conceito básico, né, que está ligado diretamente com reconciliação, remissão de pecados, perdão.
e perdoar. Perdoar e ser perdoado. Só que na maioria das vezes nós confundimos as coisas. Nós estamos passando por uma dificuldade, seja ela qual for, né? E nós julgamos que isso é um modo que a justiça divina encontrou de fazer com que a gente sofra. De fazer com que a gente sofra algo para aprender. Mas aprender o quê? Né? Na maioria das vezes as experiências se repetem constantemente. Vamos voltar ao início. A nossa personalidade, o nosso temperamento faz com que a gente não enxergue as experiências que estão à nossa frente, os acontecimentos constantes. Muitas vezes determinadas situações acontecem com pessoas diferentes. Lembra? Olha, nós temos problema com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o patrão, mas não é porque os problemas são iguais. As pessoas são diferentes, mas nós enxergamos as coisas quando chegam à nossa volta de uma maneira igual. Quando nós enxergamos o problema de uma maneira igual, nós vamos começar a entender que não são realmente as pessoas à nossa volta que ocasionam os nossos problemas. Então as experiências começam a se repetir de forma expiatória, visando o quê? O nosso crescimento. Visando com que a gente observe a experiência, observe o problema e de alguma forma busque atingir o perdão, busque atingir a reconciliação com as pessoas. Né? Mas nós preferimos brigar. Nós preferimos virar a cara com as pessoas e, usando assim, até brincando dentro da doutrina espírita, as pessoas costumam falar: nessa encarnação sem chance, eu vou deixar para a próxima. Né? Só que na próxima vai voltar com os mesmos problemas, né? Se não piores. Então na próxima encarnação talvez ele fale a mesma coisa. Nessa encarnação não dá, vai ficar para a próxima. E isso é a nossa personalidade se manifestando. O egoísmo, né? De se modificar, de enxergar as próprias falhas, fazendo com que a gente fique entravado. Então nós temos que expiação é perdão, buscar a reconciliação com as pessoas à nossa volta. Jesus foi clássico nisso, não foi? Se houver necessidade de andar com seu irmão 1000 passos, que ande mais 2000, que dê sua túnica, que seja pleno na questão da reconciliação. Apenas isso. Mas na maioria das vezes o que nós vemos? Mudança de endereço. Nós conversamos com amigos, com profissionais, com colegas, quem quer que seja, e nós identificamos o quê? Os nossos problemas nas casas dos outros, né? Com fantasias físicas diferentes, né? Com nomes diferentes, mas com o mesmo personalismo. Com o mesmo personalismo. As pessoas, ao invés de cuidar da própria vida, cuidam da dos outros, né? Como se a família ela tivesse o objetivo de que nós pudéssemos resolver os problemas alheios e não enxergamos aquilo que chega até nós, como alertas constantes. Então nós temos que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Boa. Muito boa a observação que nós podemos fazer de nós mesmos agora. Até quando na realidade, as nossas existências vão se repetir por expiação? Quantos espíritos, de fato, adentram uma nova vida com o objetivo claro de ter uma missão, de fazer com que as pessoas, à sua volta, evoluam? Quando, na realidade, a maioria de nós está inserido num contexto individualista. Nós olhamos para dentro de nós. Nós não conseguimos fazer nem com que a nossa própria família evolua decentemente. Por quê? Porque nós queremos impor a nossa personalidade. Nós queremos que as coisas sejam exatamente do nosso jeito. Nós esquecemos que por trás de cada um de nossos familiares, por trás de cada uma das pessoas que convivem no nosso ambiente de trabalho ou social de qualquer forma, tem uma personalidade, tem um objetivo em sua vida e também tem seus instintos e o seu próprio temperamento.
Então, nós entendemos que é ilimitado, segunda pergunta, né? É ilimitado o número das existências corporais, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Consta na literatura espírita que Bezerra de Menezes alcançou esse estágio, né? Ao desencarnar, ele teve a proposta de mudar desse ambiente terreno para um outro tipo de existência, onde ele pudesse se aperfeiçoar mais, mantendo assim a sua linha quase reta de progresso. E segundo consta na literatura, ele disse o seguinte: não, existem muitas pessoas ainda no planeta Terra do qual eu posso e poderia auxiliar. Então nós temos histórias maravilhosas sobre Bezerra de Menezes atuando constantemente no plano espiritual, visando o quê? O progresso da humanidade. Se algum de nós hoje, desencarnados, chegasse um espírito e falasse: olha, você pode ir para outro lugar, você já cumpriu a sua etapa, com toda a sinceridade, nós ficaríamos aqui? Difícil, né? Muito difícil. Ó, tchau. Se nem fisicamente a gente está querendo ficar, muitas vezes a gente está querendo fugir da própria vida, fala: o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. E não é amor ao próximo. Então nós entramos aqui na questão: para que serve toda essa ladainha de reencarnação? Nós temos vidas iguais, famílias diferentes, empregos diferentes, mas vidas iguais. Todos levantamos mais ou menos às 5 horas da manhã, vamos dormir lá para meia-noite, né? Temos problemas familiares, temos problemas sociais, temos problema com a saúde, temos uma diversidade de empecilhos. Temos coisas boas também, mas nós não conseguimos enxergá-las muitas vezes, né? Então, afinal de contas, para que tanta repetição com tanta gente no mundo, se as coisas demoram tanto para se modificar? O nosso objetivo é entender isso. Para que serve a nossa vida? Para que serve o nosso relacionamento? O que nós estamos fazendo de fato com a família que nós possuímos hoje? Quem são essas pessoas? O que elas fizeram no passado, na nossa vida, o que nós fomos, pouco importa. Mas qual é a nossa obrigação diante desses seres? O que nós temos que aprender? Eu estou falando aprender, eu estou falando ensinar. Nós não temos que ensinar nada, né? A não ser dar bons exemplos segundo o nosso crescimento. O que nós temos que aprender com as pessoas à nossa volta? Por que minha mulher me irrita? Por que meu marido me irrita? Por que eu não me conformo de ter que bancar todas essas contas todo mês, toda a vida? Por que eu não me conformo que meus filhos tenham liberdade, sem avaliar primeiramente quais eram os nossos objetivos na adolescência? Por que eu não me conformo com os meus pais, com aquilo que suporia que seria um autoritarismo, sendo que hoje nós estamos querendo ser autoritários também com as pessoas à nossa volta? Então o objetivo da reencarnação é isso. Não é simplesmente voltar e, é claro, crescer gradativamente. Porque crescer nós vamos crescer, isso é óbvio. Então, no gênero pessoal, nós temos que visar o combate aos nossos instintos, a nos analisar constantemente. A doutrina espírita nos diz isso constantemente. Olhem para dentro de si, observem as suas características, lutem contra elas, abafem a personalidade, não sejam omissos, cresçam. Mas não, nós reincidimos constantemente nas mesmas coisas. Nós esquecemos de cuidar do nosso próprio crescimento. Então, sendo limitada a quantidade de existências que passa o espírito, e imaginando que arrastamos o mesmo defeito durante muitas encarnações, seria injusto o suposto sofrimento pelo qual passamos nesse momento? Qualquer coisa que um de nós hoje estejamos passando, será que isso é injusto? De forma alguma.
Eu li, há muito tempo atrás, um livro que não tinha um cunho nenhum com o espiritualismo nem espírita, e um dos personagens falava assim, que só se conseguia enganar quem era ganancioso. Então a maioria dos golpes, né, existentes na praça, eles só se efetuam quando a pessoa é gananciosa, quando ela quer se sobressair sobre algo. Na nossa vida, basicamente é a mesma coisa. A todo momento nós somos enganados pelo nosso próprio vício, pela ansiedade que possuímos de manter a nossa opinião. As oportunidades oferecidas no nosso dia a dia, na nossa vida inteira, elas são assim. A pessoa que tem uma certa tendência à avareza, ela vai ter todas as oportunidades possíveis para não ser generosa com os outros. E as pessoas surgem aos montes à sua volta, buscando seu auxílio. E ela se recusa. Constantemente ela se recusa. As pessoas que têm uma tendência a não interagir afetivamente com os outros, é interessante porque muitas vezes são as mais procuradas por um abraço. E elas se afastam. Elas se negam a se doar. Os filhos não são iguais, mas muitas vezes criamos condições para que eles repitam os mesmos problemas, as mesmas características que o nosso primeiro filho teve. O nosso medo é tão grande muitas vezes que nós criamos oportunidades psicológicas para que eles atuem da mesma forma. Os mais novos começam a seguir os passos dos mais velhos, mas não é porque eles estão seguindo os mais velhos, não. É porque o nosso medo, a nossa intransigência acaba fazendo com que se repita a situação. Eu citei a questão das discussões, né? Elas são tão repetitivas que muitas vezes nós criamos situações inconscientemente para discutir com as pessoas. Está tudo muito bem, passamos uma semana sem discutir, aquilo começa a dar uma amargura, uma ansiedade, um desespero, pronto, criamos uma condição para que aconteça. E vai acontecer constantemente, porque nós estamos vibrando numa sintonia que vai propiciar isso. Então, por que nós estamos aqui hoje no Neório? Vamos pensar um pouquinho. Aprender o que, né? Aprender o que na realidade? No final das contas, nós buscamos uma casa espírita, uma doutrina qualquer que seja, buscando nos aliviar dos nossos problemas. Essa que é a realidade. Por quê? Porque nós queremos nos livrar dos problemas, né? A gente chega aqui no Neório, vai passar com um entrevistador, vai conversar com um amigo e fala: nossa, meu marido está me dando um trabalho, meu filho está me dando um trabalho, né? Minha sogra me atormenta, meu sogro, meu trabalho está uma porcaria, o meu trabalho, ele. Eu nunca entro nessa história. Olha, eu não estou conseguindo compreender o meu patrão. Olha, eu não estou conseguindo compreender a minha mãe. Olha, eu não estou conseguindo compreender o meu cachorro. Não, nós já depositamos a culpa em cima dos outros. E achamos que a casa espírita, a igreja católica, a psicologia, o que quer que seja, vai tirar os nossos problemas. A coisa não funciona assim. Vamos olhar para dentro da gente. Vamos buscar essas soluções naquilo que nos aflige, naquilo que nos incomoda e os porquês. Então, não sendo ilimitado, né, a quantidade de experiências, vamos objetivar o seguinte: aonde nós vamos querer estar daqui a 1000 anos? Já que ninguém tem pressa, não precisa ser 1000 anos, né? Pode ser 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, pouco importa, né? Nós somos reencarnacionistas, nós temos todo o tempo do mundo. Nós não precisamos mudar tão rápido assim. Nós não precisamos enfatizar aquilo que nos incomoda. Para quê? 10.000 anos é pouco, né? Então, nós não estamos aqui para curar as feridas dos outros. Nós estamos aqui para curar as nossas feridas. Não são as pessoas à nossa volta que precisam de modificação. A reencarnação, sendo olhada no nosso ângulo, ela é para ser cuidada dentro de si mesmo. Cuidar da própria vida, popularmente, significa isso. Quando reencarnados, possamos olhar os nossos defeitos
né? Que não olhemos o defeito alheio, que não julguemos o defeito alheio, porque eles existem aos montes. Então, o nosso planejamento reencarnatório, ele é pseudo coletivo inconsciente. Lá no plano espiritual, é tudo bonito, né? Na própria literatura espírita tem isso. Há toda uma programação, há toda uma reconciliação, é tão bonito, tão maravilhoso, os espíritos se juntam, olha, eu vou cuidar de você, meu filho, mãe, pai, eu vou te respeitar, eu vou esquecer todo o passado. Tudo, né? Exato. Quando chega aqui, pronto. Bate a energia, bate o contato familiar, está feita a desgraça, né? Começa a reativar sentimentos dos quais pais odeiam filhos, filhos não suportam os pais, a vida não está boa em nenhum aspecto, mas foi tudo prometido lá na espiritualidade. Foi tudo combinadinho, né? Então é para isso que serve a nossa reencarnação. E o que nos impede de sermos assertivos nesses momentos? Quando nós percebemos a dificuldade de relacionamento, quando nós percebemos a repetição de comportamento, o que é que nos impede de modificar isso? Tem alguém aí, não precisa levantar não, a mão, tá? Mas tem alguém aí que está de mal com a mãe, com o pai, com o irmão, com a tia, com a sobrinha, com um amigo? E imaginar profundamente, vamos entender o seguinte: por que nós não conversamos com essas pessoas? E o que nos impede de voltar atrás? O que nos impede de dar o primeiro passo? De reconstruir esse elo quebrado? Sendo que nós temos que andar juntos, sendo que nós temos um contato por algum motivo. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Alguém pode arriscar um palpite? Por que nós não nos reconciliamos? Interesse pessoal. Interesse pessoal. Está malandro. Interesse pessoal. De todos os vícios existentes na humanidade, apenas um sentimento movimenta todos eles por trás. É o nosso interesse. Qual o nosso objetivo diante da vida? O que realmente nós desejamos como individualidades? Quando nós conseguimos identificar isso, quando nós conseguimos identificar para que nós estamos aqui e qual o nosso interesse real do nosso relacionamento, nós vamos conseguir reatar muitos laços. Salvo isso, ficaria muito difícil. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, o nosso interesse pessoal está ligado diretamente aos nossos instintos, sejam eles quais forem, e ao nosso interesse material diante da sociedade. E agora, quando chamados à expiação, qual será a nossa reação? Informação nós temos muitas, diretrizes nós temos muitas, mas será que nós queremos abraçar essas diretrizes? Queremos de fato nos reconciliar com as pessoas? Ou desejamos apenas que as pessoas venham nos pedir perdão? Esse é um fato agravante na nossa existência. Então, meus amigos, está aí um recado muito interessante. A doutrina espírita nos dá ferramentas suficientes para que possamos nos desvincular da nossa personalidade, mas da nossa personalidade inferior, de forma que nós possamos deixar de lado os instintos, possamos observar mais as pessoas à nossa volta com carinho, com empatia de fato, olhar para ela e tentar entender o porquê ela age de tal forma e o que isso está trazendo, né, dentro de nós. Quando nós passarmos por uma determinada situação novamente e ela não der mais aquele friozinho no estômago, que talvez seja o friozinho da reação, talvez nós estejamos conseguindo entrar na trilha exata da nossa evolução espiritual. Salvo isso, nós vamos continuar reencarnando muito tempo, muito tempo. E se todos desejarem um pequeno espaço de tempo
não determinado sair da vida de expiação para uma vida de missão, cabe a cada um de nós analisar com muita consciência qual é a nossa condição hoje diante da família e diante da sociedade. Muito obrigado a todos. Vamos à nossa prece.